África e Europa são dois continentes distintos, mas surpreendentemente próximos. Tão próximos que seria viável construir uma ponte entre eles. Entretanto, ninguém planeja construir essa ligação entre esses dois continentes tão cedo. E aqui vai o porquê. Bom, a resposta é complexa e tudo se resume a um local: o Estreito de Gibraltar. Pois essa é a entrada para o mar Mediterrâneo, fazendo fronteira com Espanha, Marrocos e as águas territoriais do território ultramarino britânico de Gibraltar. Essas três nações reivindicam uma das passagens marítimas mais importantes do mundo, pois conecta todos os países do mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico. Mas o que você não sabe é que o continente africano e europeu se separam por apenas pouco mais de 13 quilômetros de distância em seus pontos mais estreitos. Para você ter uma noção do quão próximos esses dois continentes estão um do outro, é que um nadador habilidoso em águas abertas poderia atravessar facilmente por conta própria, embora a maioria prefira métodos mais eficazes e simples para fazer viagem entre dois continentes. Enquanto Espanha, Marrocos e Grã-Bretanha consideram o estreito seu território, a importância da região levou a um armistício, onde qualquer tentativa de interferir no tráfico livre resultaria em uma reação severa da comunidade internacional. A área é também protegida pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, garantindo o direito de passagem livre pelo estreito para todas as embarcações estrangeiras sem quaisquer interferência. Além disso, o território britânico abriga o Rochedo de Gibraltar, uma vasta reserva natural e um sítio arqueológico que atrai inúmeros turistas, incluindo aqueles que procuram ver o macaco de Gibraltar. Embora esses três países concordem em permitir a passagem livre, o status do território de Gibraltar é uma pedra no sapato nas relações hispano-britânicas, pois a Espanha ainda reivindica o território onde mais de 34 mil pessoas residem atualmente. A maioria fala espanhol, mas prefere manter o atual status. No entanto, com o Brexit e a saída do Reino Unido da União Europeia, muitos residentes de Gibraltar desejam manter a liberdade de movimento do antigo sistema. Enquanto isso, as negociações estão em andamento para definir o futuro do território. E aqui entra a parte complicada da região. Se uma ponte fosse construída para ligar a África à Europa ou vice-versa, Gibraltar seria provavelmente o ponto de partida, pois a localização mais próxima entre Malta e Tunísia está a cerca de 482 quilômetros, uma distância meio adequada para barcos ou aviões, enquanto que a distância entre Gibraltar e Marrocos é menor que uma meia maratona e pode ser facilmente percorrida a pé em poucas horas pela maioria das pessoas, caso tivessem essa opção. E essa não seria a primeira vez que alguém propôs conectar dois países por uma ponte ou um túnel. Embora não fossem dois continentes, o exemplo mais notável disso foi a travessia entre o Reino Unido e a França. A decisão de construir o Eurotúnel que atravessa o Canal da Mancha foi discutida pela primeira vez em 1802, mas só foi organizada no final do século XX e inaugurada em 1944. Foi o projeto de construção mais caro de todos os tempos na época, custando mais de 9 bilhões de libras ou pouco mais de 20 bilhões de dólares nos dias de hoje. O túnel tem quase 50 km de comprimento, sendo o terceiro túnel ferroviário mais extenso do mundo. Devido ao custo e ao projeto delicado, o Eurotúnel não é utilizado para o transporte de passageiros ou passagem de veículos comuns. O túnel transporta trens de carga, trens de passageiros e um veículo especializado capaz de carregar veículos ferroviários ao longo da rota, levando seus passageiros do Reino Unido para a França em cerca de 35 minutos. Mas essa jornada nem sempre foi tranquila. Desde que a construção do Eurotúnel foi proposta, houve muita gente preocupada com a facilidade de viagem entre esses dois países. Protestos foram feitos e cartões alarmantes foram publicados, mas no final a convivência venceu. Hoje as preocupações estão voltadas para o fato de potenciais migrantes usando o Eurotúnel para contornar a segurança na fronteira de cada um desses países. Agora, uma ponte entre Gibraltar e Marrocos seria muito mais complexa, pois seria um projeto massivo que exigiria a cooperação de todos os três países envolvidos, e as relações nem sempre são excelentes. O Reino Unido e a Espanha geralmente se dão bem, mas a questão de Gibraltar causa algumas discordâncias diplomáticas. Conseguiriam concordar com o uso do território para um projeto de construção tão massivo ou seria algo inviável? Eis a questão. E isso é antes de discutirmos o outro lado do projeto, Marrocos. Embora Marrocos tenha boas relações com ambos os países atualmente, as cicatrizes coloniais do passado significam que tal investimento no país pode ser visto com desconfiança. Marrocos só conquistou a independência em 1956 e foi parte de uma disputa entre Espanha e França anteriormente. E haveria questões significativas a serem resolvidas antes de uma ponte poder ser construída. Primeiro,
O Eurotúnel foi mais fácil de criar devido ao Acordo de Schengen, que permite a livre circulação entre os países da União Europeia. Desde que o Reino Unido deixou a União Europeia, controles de passaporte tiveram que ser adicionados aos trens que passam por lá. Mas quando se trata de África e Europa, a livre circulação nunca fez parte desse e de nenhum outro acordo. Isso significa que qualquer nova conexão entre estes dois continentes exigiria uma nova infraestrutura de segurança nas fronteiras. Enquanto a história colonial da Europa daria a Marrocos motivos de preocupação, é provável que a oposição na Europa ainda seja mais forte. Uma ponte entre estes dois países poderia se tornar um novo centro para a migração, visto que inúmeras famílias saem da África e do Médio Oriente fugindo da opressão política e da pobreza em seus países de origem. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: é possível construir uma travessia ligando a Europa à África? Bom, isso depende do tipo de travessia procurado, pois o processo realmente tem sido planejado já há vários anos. Em 2021, autoridades britânicas e marroquinas começaram a discutir a conexão entre Gibraltar e Marrocos, o que significaria que os residentes espanhóis só teriam acesso à travessia ao entrar no território britânico. A possibilidade tem sido discutida desde 1979 e se tornou uma espécie de obsessão para muitos engenheiros ao redor do mundo. O primeiro e aparentemente o método mais fácil de ligar os dois continentes seria uma ponte, pois os continentes estão tão próximos que você pode realmente ver um estando no outro. Acontece que não é tão simples assim. A ponte Grand Dayan Kushan, que é a maior ponte do mundo hoje, tem mais de 160 km de comprimento, superando em muito o que seria necessário para atravessar o mar Mediterrâneo naquela região. Mas isso é uma estatística enganosa, tendo em vista que, embora seja a maior ponte do mundo, a maior parte dela está inteira, com apenas 9 km sobre água aberta através de um grande lago. Esta parte da ponte está conectada a suportes na água, o que seria muito mais difícil de realizar ao atravessar o mar Mediterrâneo. Um trajeto direto de Gibraltar a Tanger seria o dobro desse comprimento e poderia ser estruturalmente insustentável. Então, o arquiteto Eugène Tsu sugeriu a construção de uma ilha artificial no meio do mar. Ou caso não fosse possível construir por cima, por que não ir por baixo? O êxito do Eurotúnel fez muitas pessoas cogitarem que essa também poderia ser a solução para a travessia Europa-África. Na verdade, a Espanha já propôs um túnel lá em 1930. Porém, acabou por descobrir que o material sob o Estreito de Gibraltar era incrivelmente resistente. Naquela época não tínhamos chance de atravessar, mas com a tecnologia moderna de escavação de túneis que temos hoje, isso pode ser possível. Assim, foi realizado um estudo geológico abrangente nos anos 2000, enquanto arquitetos tentavam encontrar a rota mais fácil e segura. No final, descobrimos que, embora fosse possível, não seria fácil, pois a rota mais curta levava a uma área profunda do estreito, com mais de 914 metros de profundidade. Outra área foi encontrada com cerca de 274 metros de profundidade, mas era muito mais longa, com mais de 22 quilômetros. Caso toda a papelada fosse discutida e os países estivessem de acordo com tal investimento, então o túnel seria construído, onde a Espanha e o Marrocos, que já possuem linhas ferroviárias de alta velocidade que poderiam servir como base para a linha, cogitaram no seguinte: ambas construiriam extensões de suas linhas atuais, encontrando-se no meio do estreito. Nesse ponto, as duas linhas se uniriam para formar um novo túnel de Gibraltar, criando uma linha com cerca de 40 km de extensão, passando por quase 305 metros de profundidade e sendo construída ao longo de 15 anos. De uma forma mais detalhada e resumida, basicamente é o seguinte: existem três principais razões do porquê não existir uma ponte que ligue a Europa à África. Primeiro, razões financeiras. Uma ponte ou qualquer ponte precisa de uma justificação econômica para ser erguida. Pensemos, se há países europeus que não estão ligados à Europa continental, que é o caso da Irlanda, que justificação haveria para ligar Espanha a Marrocos? Segundo, profundidade. As profundidades do mar Mediterrâneo no Estreito de Gibraltar oscilam entre uma profundidade mínima de 300 metros e uma profundidade máxima de 900 metros, tornando praticamente impossível a construção de uma ponte nessas condições. Talvez um túnel fosse mais viável. No entanto, escavar sob o mar, especialmente em uma zona de convergência de placas tectônicas a 1 km de profundidade, além de ser economicamente inviável, certamente seria comprar sarilhos. Terceiro,
problemas políticos, legais e fronteiriços. A edificação de uma ligação entre essas duas massas terrestres representaria uma resposta para uma questão inexistente, dado que a demanda por travessia nesse local é eficazmente atendida por balsas, que possuem a vantagem adicional de serem facilmente controláveis em termos de segurança fronteiriças, especialmente no que diz respeito à implementação das normativas do Acordo de Schengen.